Fala, rapaziada, mais uma vez, Matheus Moreira aqui, gravando mais um conteúdinho no YouTube, só que dessa vez um conteúdo que a gente não queria estar falando, né? Vim trazendo algumas conclusões, notícias relacionadas a transferências, né? Nomes interessantes, alguns o Fluminense trouxe de verdade, outros, como Emiliano lá, do Boston River, acabou não trazendo camisa 9. E falando em camisa 9, né? Tem a situação do caso do Evanilson. O Fluminense tem ou não tem os 6% do direito do atleta? Para a gente voltar no tempo, né, um pouco, para poder entender o que aconteceu. Acontece que em 2019 o Fluminense teve impeachment do Pedro Abad, Mário Bittencourt assume com a vice-presidência do Celso Barros, briga para não cair, né, naquele 2019 que o Fernando Diniz acabou sendo substituído depois por Oswaldo de Oliveira e depois Marcão, acabou salvando a gente e tudo mais. E acontece que também foi o primeiro ano de término, né? Primeiro término de contrato profissional do Evanilson, que tinha 20 para 21 anos no Fluminense. Acontece que o Fluminense, por estar com todos esses problemas envolvidos, né, e ocorrendo o impeachment do Pedro Abad, o Fluminense não concluiu a renovação de contrato, né? E acontece que o Evanilson acabou fazendo 2 gols, inclusive, na última rodada daquele Campeonato Brasileiro de 2019, né, contra o Corinthians, que a gente vai enfrentar agora no próximo sábado. Se destacou, inclusive, nos bastidores, né, o Portal Trivela, que é da matéria que eu acabei pegando para a gente trazer algumas informações aqui, ressaltou bem, na Flu TV, nos bastidores daquele jogo, aparece o Mário Bittencourt conversando com o Evanilson, né, naquela forma mais próxima, amigável, acreditamos, já que inclusive pedindo para ele continuar no Fluminense, porque o Pedro Abad e as gestões anteriores, e depois com o Mário Bittencourt também chegando, acabaram não assinando um novo contrato com o atleta. E acontece que um dos agentes dele, né, o Eduardo Duran, velho conhecido, inclusive, da torcida tricolor, né, já nos trouxe alguns problemas, que é também um dos donos da Tombense, né, acabou assinando pré-contrato com a Tombense, o Evanilson assinando pré-contrato com a Tombense. E aí o Fluminense teve uma queda de percentual gigantesca, né, a Tombense acabou ficando com 80% dos direitos do atleta. Mas, junto a isso, o Fluminense manteve 20% de uma negociação, mais 10% de taxa de vitrine. Ou seja, o Fluminense, que tinha ali cerca de 60%, 70%, acabou caindo para 20%. E os 10% de taxa de vitrine, por quê? Porque o Eduardo Duran cedeu 10%, né, desse pré-contrato com a Tombense. Ele cedeu 10% para o Fluminense e o Fluminense ainda ganhou, né, porque não precisava ganhar, caso não quisesse, a Tombense não quisesse, não precisava, mas ganhou o empréstimo do atleta até o final de 2020, aí o Fluminense com isso ganhou também a taxa de vitrine. E acontece que hoje, né, está saindo algumas notícias importantes relacionadas a esse negócio, porque o Bournemouth da Inglaterra, né, da Inglaterra, da Premier League aí, está fazendo o maior investimento da sua história, fazendo a contratação do atacante Evanilson junto ao Porto, né? E aí, nesse caso, a contratação é envolvida só entre os dois clubes, né? Entre o Porto e o Bournemouth. O Fluminense e a Tombense só vão receber aquilo que for de direito, e é isso que a gente está discutindo assim aqui, né? O que é de direito do Fluminense? Enfim. E lembrando, mais uma informação referente a 2020, né? Quando aconteceu a venda, no meio de 2020 aconteceu a venda da Tombense com todos os seus 80% para o Porto, né? E naquela época a negociação girou em torno de 7,5 milhões de euros, né? 45 milhões de reais na época. E o Fluminense teve, né, com aqueles 20% mais 10%, 13,5 milhões apenas, né, de um atacante sendo vendido para a Europa. Enfim, para Tombense, para o Eduardo Duran, foi um grande negócio para o Fluminense, ficou horrível por tudo isso que aconteceu. E acontece que o Fluminense, na época, fez uma nota informando que continuou mantendo 6% de direito dos atletas, do atleta, né, do Evanilson, nessa venda para o Porto. Ou seja, no intuito de lucrar futuramente uma venda como essa, do maior investimento da história do Bournemouth, de querer contratar, fazer o contrato aí com o Evanilson. Ainda não está fechado, tá?
mas já está em todos os veículos, né, de maneira geral, tanto em Portugal como na Inglaterra, dão como quase certo, falta só a assinatura do atleta, né? E esse contrato é de 47 milhões de euros, que é 222 milhões de reais. Inclusive, eu vou jogar uma tabela aqui para vocês entenderem, dentro do portal do próprio Trivela, para vocês terem uma noção. Essa daqui é a informação do Trivela, tá? Foi da onde que eu busquei a informação. Quais seriam os valores ideais, segundo, né, o próprio Fluminense, manteve, né, os 6%, o próprio Fluminense que disse que manteve 6% e tudo mais, né? A Tombense receberia desse valor 6,58 milhões de euros, né? 14%, né? 20% menos a parcela do Fluminense, menos os 6%. O Fluminense teria, por sua vez, 6%, né? Que é os 30% dos 20% da Tombense, né? Que é igual a 6%, com 2,8 milhões de euros, que hoje dá na casa aí de quase 20 milhões, né? E o Fluminense e o Porto, 37,7 milhões, que é o detentor maior, com 80% dos direitos do atleta. Acontece que o Fluminense ainda não sabe quanto vai levar, mas tem o valor garantido, né? E voltando aqui para mim, inclusive, para poder explicar sobre isso, o Fluminense tem um valor garantido. Qual é esse valor garantido? O Evanilson é criado na base do Fluminense, né? Estranhamente, não é o clube que vai lucrar mais nessa negociação, mas é o clube formador. E com isso, ele atuou no Fluminense dos 13 anos, 13 ou 14 anos, tá? A informação. 14 anos, certeza, 13 eu não tenho tanta certeza. Até os 21 anos no Fluminense. Então, de acordo com o mecanismo de solidariedade da FIFA, né, esses anos todos aí, 7 ou 8 anos no Fluminense, o Fluminense tem direito a 4% de forma garantida sobre esse valor da negociação. A questão que gira em torno ainda, e aí tem a ver com Porto e Bournemouth, é com relação à forma de pagamento. Porque desses 47 milhões de reais, 37 milhões seriam fixos, 10 milhões seriam por bônus. Fluminense também se vão receber do montante total, somente do fixo, isso que a gente não sabe. Outra coisa, outro porém, é de forma vista, é de forma parcelada? Muito possivelmente parcelada, é como o mundo do futebol costuma negociar, né, nesses casos de repasse. E a questão é que a gente ainda não sabe, né, quanto cada clube vai levar. E voltando para a tela, inclusive, na matéria da Trivela, ele dá essa garantia aqui dos 4% que tinha direito de clube formador do Evanilson, olha lá, com o atacante Xerém dos 13 anos até os 21, quando foi negociado. Dessa forma, o Fluminense tem direito a 1,8 milhões de euros, 11,2 milhões de reais, que é um valor muito baixo, né, de acordo com aquilo que a gente esperava de um atleta que é formado em Xerém, né? É bizarro esses casos. E ainda não foi informado esse valor pelo próprio Fluminense, né? E aqui tem inclusive a matéria informando, relembrando, né, todo o caso de 2019. Isso aqui foi um dos gols dele em 2020 já. Todo o caso do Evanilson em 2019. Inclusive falando do Eduardo Irã quando acertou o pré-contrato, o quanto rendeu na época do Porto, né, na taxa de vitrine, os 3,5 milhões que eu mencionei, né, ou seja, um valor muito baixo mesmo. E aqui dando ainda alguns dados relacionados ao próprio Evanilson no Porto, né, que foi convocado pela seleção brasileira, né, fez aí 25 gols e 7 assistências jogando pelo Porto em 45 jogos na temporada passada. Não à toa jogou a Copa América, né? Foi convocado para jogar a Copa América, e isso com certeza foi o que chamou a atenção do Bournemouth, que fez aí seu maior investimento da história. Acontece que essa pergunta ainda não tem resposta 100%, porque o que a gente chega de conclusão é que o Fluminense ainda espera repasse, e esse repasse é o repasse da Tombense. A Tombense vai ser repassada pelo Porto. O Bournemouth paga ao Porto, né, o valor, e aí vamos supor que fosse esses 47 milhões de maneira fixa, à vista e tudo mais, para facilitar nossas contas. Bournemouth paga ao Porto, o Porto repassa a porcentagem
80% é dele, né? Passa 20% para a Tombense. E a Tombense, dentro desses 20%, o Fluminense tem 30%, ou seja, né, de um montante de 20%, 6% seria do Fluminense. É o que o Fluminense diz, tá? Então fica a voz do Fluminense contra a informação dada pelo Porto. O Porto diz que acertou 100% dos direitos do atleta. Já o Fluminense fala que nunca negociou esses 6% que manteve lá na primeira transferência, né, do Evanilson para o Porto, saindo do Fluminense como taxa de vitrine, né, mas do Tombense para o Porto, de Portugal. Então é isso. Espero que a gente tenha algum desfecho positivo ao longo desses dias, né? Vai ter muita água para rolar para a gente saber quanto de fato o Fluminense vai levar. Fato é que cerca de 11 milhões o Fluminense vai receber. Como? A gente não sabe. Quanto tempo vai demorar para isso pingar no cofre? A gente também não sabe. Mas, de fato, o Fluminense tem, no mínimo, os 4% de mecanismo de solidariedade da FIFA aí para poder fazer a negociação entre Porto e Bournemouth. E também pode ter esses 6%. A gente espera que tenha, né? E aí, somados os dois valores, daria um pouco mais de 20 milhões de reais e daria para suprir alguma coisa, né? A questão é que o erro, de fato, foi lá em 2019, né? No impeachment do Pedro Abad. Não sei se Pedro Abad ou Mário Bittencourt quem errou mais, alguma coisa do tipo, mas o fato é que era para ter renovado, é um ativo do clube, né? Que foi doado, acabou sendo doado para Tombense de maneira indireta ali. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, dá essa força. Estamos começando, né? Estou começando sozinho aqui a Flunáticos. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários o que você acha. E vamos culpar ninguém. Vamos só esperar o desfecho primeiro, tá? Pra gente entender melhor. Mas lá em 2019 todo mundo tem culpa, não tem jeito, tá? Então é isso, até o vídeo de amanhã. Espero que o Fluminense vença contra o Corinthians. Vá ao Maracanã, é importante.